somos todos fraternalmente acolhidos aqui no Sementes de Luz. Com certeza estamos todos interessados em estudar a doutrina espírita e, em particular, nesta noite, o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos de Jesus dialogando com os personagens históricos da sua época, nós encontramos um diálogo muito universalista do Cristo. Nós vamos encontrar Jesus dialogando com oficiais romanos, com Roma, seja na figura do governador Pilatos, seja na figura do oficial romano, especificamente ao qual vamos nos referir, Jesus dialogando com os romanos. Depois vamos encontrar Jesus dialogando com, entre aspas, as chamadas mulheres adúlteras e com os pecadores. Vamos encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele que era judeu, a mulher samaritana. Encontraremos Jesus conversando com uma diversidade de personagens daquela sua Judeia, constituída por essênios, fariseus, saduceus, publicanos. Jesus conversando com cobradores de impostos e fazendo de Zaqueu transformar-se em Mateus. E a nossa palestra, que poderia falar de todos estes diálogos, nos leva a meditar sobre o diálogo de Jesus com um segmento da sociedade judaica, que eram os fariseus. E que vai deixar para a posteridade aquilo que hoje no nosso idioma nós chamamos de farisaísmo e o discurso fariseu, não é? Então vamos entender. Os fariseus, basicamente, eram aqueles que compunham os doutores da lei judaica. Eles eram responsáveis por preservar a tradição da Torá bíblica, do Velho Testamento. Fariseus eminentes e famosos entraram na história dialogando com Jesus. Entre eles, Nicodemos, como veremos, mas também Anás, também Caifás e muitos outros. Eles eram chamados doutores da lei. E eles compunham a elite religiosa e controladora do templo de Israel, não é? Estamos falando de um Jesus que nasceu judeu e foi crucificado como tal depois de criar o Evangelho. E foi denunciado, julgado e condenado por seus irmãos judeus, particularmente por causa da perseguição dos fariseus, não é? Vamos começar recordando o diálogo de Jesus com Nicodemos. E vamos ver como ele lidava com este segmento da sociedade e como ele lidava com as pessoas que os fariseus chamavam de gente de má vida. Porque observem vocês, Jesus foi acusado pelos fariseus de andar com gente de má vida, como veremos, não é? Como veremos. Quando Jesus encontra Zaqueu, colocado em uma árvore e clamando por ele, ele que passava com as multidões às voltas, e Zaqueu então diz: Rabi, este é o seu título, esta sua consideração. Rabi, gostaria de ter contigo, que jantasses, que pudesses jantar em minha casa, que pudesses visitar a minha casa. Jesus olha para aquele homem sobre a árvore, Zaqueu, e diz: hoje mesmo visitarei o teu lar, prepara a tua casa.
Os seus discípulos ficaram profundamente incomodados com aquilo, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era o homem do fisco, né? Ele era um judeu que representava Roma, cobrando impostos da população judaica. Então era uma pessoa que não se aceitava, uma pessoa que não era querida pela população. Jesus foi até lá. E em casa de Zaqueu, Jesus encontra um conjunto de personagens com os quais ele vai conviver e que vai provocar a ira dos judeus. Conviver no sentido de que elas estariam às suas voltas e estariam presentes, inclusive, na sua jornada de crucificação, como veremos, que eram aquelas mulheres, dentre elas algumas prostitutas. Para que não haja nenhuma dúvida dessa visão que Jesus tinha sobre os fariseus e sobre a chamada gente de má vida, vamos pensar uma frase dele. Ele dizia assim, em verdade vos digo, as prostitutas e os coletores de impostos precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Os fariseus representavam a elite religiosa do seu tempo. Representavam os doutores da lei, aqueles que mais conheciam a lei e que o procuraram, entre eles Nicodemos, para falar com ele sobre a lei. E ele teve a coragem de dizer em público, em verdade vos digo, as prostitutas e os coletores de impostos precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Quando ele faz essa afirmação pública, ele atrai para si a ira dos fariseus, que não podiam tolerar aquele jovem rabi que havia sucedido a João Batista, né? Devemos lembrar aqui o encontro maravilhoso de João e João Batista, não é isso? João dizia, endireitai vossos caminhos, endireitai as veredas dos vossos caminhos. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para anunciar a vinda do Cristo. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele batizava, o nome João Batista Baptas. Ele fazia parte de um segmento, na verdade, que batizava. Ele estava entre os profetas que batizavam. João o Batista. João Baptas. E aí Jesus aparece para ele, para João Batista. E ele, João Batista, perplexo, porque já sabia que ele era o Messias. Quando ele se aproxima, Jesus pergunta para ele, mas sois vós que deveis ser batizado por mim? Não seria o contrário, eu que deveria ser batizado por ti? E aí narra as Escrituras que uma pomba sobrevoa Jesus e que a voz de Deus e que a luz maior do Pai diz, este é o meu Filho bem-amado, sobre o qual deposito minhas esperanças. A figura simbólica do Espírito Santo que se manifesta em Cristo, nele, e avisa a realidade de Jesus. E aí Jesus diz, João, batiza-me e deixa como está. E João batiza. E naquele momento João retira-se para o deserto, porque João Batista era o maior profeta naquele momento. E ele deveria diminuir para que Jesus pudesse crescer. E Jesus começa seu ministério. E aqueles que o procuravam em todas as condições naquela sociedade judaica dominada pelo Império Romano. Vamos ver o diálogo de Nicodemos e Jesus. Olha só, Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era fariseu. Era da cúpula do templo. Era alguém que detinha o poder de conhecer as Escrituras e interpretá-las, o chamado Velho Testamento. Nicodemos procura Jesus à noite.
às escondidas, às obscuras, procura Jesus para um diálogo com ele. Curioso é que o início do diálogo não foi anotado. Quando você pega todos os evangelistas, não foi anotada a pergunta. O texto começa pela resposta. Está lá no Novo Testamento. Nicodemos procura Jesus. E a conversa começa pela resposta. Ou a pergunta foi retirada, ou de fato ela não foi anotada. E aí Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus, ou não entrará no reino dos céus. Algumas narrativas falam não entrará no reino de Deus, outra não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Aí Nicodemos, que era doutor da lei, é importante que a gente situe os personagens que dialogam com Jesus na posição que eles tinham. Nicodemos era doutor da lei, era como se hoje você estivesse conversando com uma pessoa que tem doutorado ou pós-doutorado. Era a representação simbólica daquela posição social. Ele tinha essa posição, e aí Jesus faz uma pergunta para ele de caráter socrático, uma pergunta com a mesma ironia de Sócrates. Alguns pensadores espiritualistas, místicos, chegaram a querer dizer que Jesus poderia ser a reencarnação de Sócrates, porque o método que ele usava era muito parecido. Jesus faz uma pergunta, não estou dizendo que era, estou afirmando que alguns espiritualistas quiseram que ele fosse, por causa da semelhança do método, da chamada ironia filosófica. Jesus faz uma pergunta para Nicodemos. Jesus gostava de fazer perguntas. Vocês vão ver ao longo da palestra a quantidade de perguntas que Jesus fez ao povo e aos doutores da lei, quando eles perguntavam para ele. Então Jesus fez uma pergunta: és doutor da lei e não sabes dessas coisas? A pergunta tinha um caráter irônico, no sentido filosófico, de responder uma pergunta com outra pergunta. Isso é ironia filosófica, é maiêutica socrática, mas é uma provocação ao doutor da lei, é uma provocação reflexiva. És doutor da lei, não sabes dessas coisas? Aí Jesus continua, prossegue o texto. Em verdade vos digo, aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, pois, Nicodemos estava admirado, não te admires, pois, que eu te diga, ser necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Né? Nicodemos era fariseu. E Jesus dialogou com ele, questionando-lhe as supostas verdades e sabedorias. E sabedoria que ele, Nicodemos, não detinha na profundidade. Jesus vai ao templo de Israel e acontece o famoso episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Né? As pessoas estavam fazendo comércio na frente do templo de Israel, nas proximidades e até dentro dele, e Jesus é o tópico do Novo Testamento chamado Jesus expulsa os vendilhões do templo. Está lá. Jesus então chega e começa a expulsar os vendilhões do templo, dizendo que ali era a casa de Deus. Não podia ter aquele comércio ali. E aí, naquele momento, os fariseus mais uma vez questionam a Jesus, porque estava espalhando-se a fama de Jesus, que havia se declarado ser o Filho de Deus. Né? Então Jesus tinha dito: eu sou aquele a quem esperavas. As Escrituras estão completas agora, porque eu sou o Filho de Deus. E aquilo era a promessa mais importante que o povo judeu aguardava. Era a chegada do Filho de Deus. No entanto, ninguém sequer sonhava na possibilidade de dizer isso publicamente. Era um crime à época. Você se declarar o Filho de Deus. E Jesus disse: eu sou aquele a quem esperavas. Nessa hora, os fariseus, mais uma vez, tentaram apedrejá-lo com os seus grupos, tentaram persegui-lo, e Jesus desaparece em meio às multidões. Quando Jesus vai dialogar com eles sobre esse tema, Jesus diz: olha, mas não está dito na lei que era necessário que viesse o Messias? E eles perguntam aí: olha, mas não era necessário que primeiro viesse o Elias para que depois chegasse o Messias, né? Porque nas Escrituras Sagradas primeiro deveria vir o Elias e depois chegar o Messias.
Aí Jesus diz, sim, o Elias já veio, e não o reconheceram. O Elias já veio, e não o reconheceram. E fizeram tudo o que lhes aprouve, tudo o que quiseram fazer com ele, fizeram. E ato contínuo diz, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, né? Quando Jesus dialoga nesse momento com os fariseus, ele diz, olha as palavras dele, vocês podem pegar uma Bíblia aqui agora e conferir, para não pensar que eu estou inventando nada. Está anotado pelos 4 evangelistas. Jesus diz assim, ó, vós sois sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco. Vós sois sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Vós engolis um mosquito e arrotai um camelo. Porque quem eram os fariseus? Era um personagem daquele tempo de retórica, de palavras largas. Olha o que Jesus diz: não orai como fazem os fariseus, que vão às praças públicas e trombeteiam a sua oração. Não orai, não praticai a caridade, como fazem os fariseus. Ao contrário, buscai o silêncio, o recôndito de vossa casa, e orai em segredo, e fazei o bem em segredo, porque o vosso Pai que está nos céus assim o vê. Não façais o bem como fazem os fariseus. Então Jesus foi atraindo para si o ódio e a inveja dos fariseus. Na famosa parábola do bom samaritano, Jesus mais uma vez situa onde estava o fariseu nisso tudo. Passava, Jesus diz, o reino de Deus se assemelha a um homem que, tendo sido assaltado, ferido e jogado no meio da rua, abandonado, para verificar, quem era o que tinha praticado caridade em relação a este homem, tivera passado diante deste homem o saduceu, que olhou para o seu sofrimento indiferente. Tivera passado perto dele o fariseu, que também, enxergando esse homem e suas dores, não lhe dera assistência ou atenção. Finalmente, passando perto dele um samaritano, aí eu paro para fazer uma nota histórica. Quem eram os samaritanos? Jesus era judeu, havia os essênios e os samaritanos. Os samaritanos eram um segmento do povo judeu que não se entendia com o grupo de Jesus. Eles nem se falavam. Depois eu vou voltar à mulher do poço de Jacó, que era samaritana. Eles nem se falavam. Judeus e samaritanos é como se fosse hoje. Hoje você tem xiitas, sunitas e curdos, né? Xiitas, sunitas e curdos, que são povos do mundo árabe. Lá em Israel haviam os essênios, os samaritanos, os judeus, que eram grupos, todos eles filhos de Abraão, né? Então, na parábola do bom samaritano, Jesus disse que todos eles passaram, e um samaritano, justamente a quem os judeus odiavam, Jesus disse, este samaritano, vendo o homem assaltado, ferido e preso, socorreu-lhe, cuidou-lhe das feridas, deu-lhe assistência, levou o homem ferido para uma hospedagem, pagou-lhe as dívidas, pagou-lhe aquilo que ele precisava para manter-se na hospedagem, pediu ao dono da hospedagem que quando ele voltasse, usasse aquele dinheiro para cuidar dele, e aí ele faz a pergunta para aqueles que o ouviam na parábola do bom samaritano: quem imaginais que cumpriu a vontade de Deus? Quem imaginais que praticou a lei? Era o samaritano. Justamente o samaritano que tinha uma relação de conflito com os judeus. Isso mostrando
que Jesus tinha uma capacidade de dialogar com a diferença e com aquilo que em filosofia a gente chama de alteridade. A qualidade do outro nos termos do outro. Essa capacidade de diálogo de Jesus é a essência do Evangelho. Vocês querem ver um outro exemplo dessa alteridade, desse respeito incondicional à condição do outro, sem querer que o outro se converta para a condição dele? Cristo, observe, um oficial romano, enquanto oficial romano, ele era gentil, nem judeu era, ele era gentil, ele estava na gentilidade. Havia os judeus e tudo aquilo que não era judeu era gentil, gregos, romanos. Um oficial romano procura a Jesus e diz: Rabi, meu servo está doente e tem febres estranhas, quase morrendo. Eu vim te pedir socorro para que possas curá-lo. Já havia se espalhado a fama de Jesus como alguém que curava, né? E os historiadores dizem: qualquer homem ao tempo de Jesus que tivesse o poder de curar se tornaria muito famoso, porque a medicina e a assistência era muito precária. Quando Jesus ouviu aquele oficial romano pedindo-lhe para que curasse o servo, ele diz: então eu vou na tua casa. O oficial romano diz: não precisa, Rabi, não precisa que vás à minha casa. Eu sou um homem de poder. Eu tenho servos ao meu serviço. Eu digo para eles: fulano faça, ele faz. Né? Servo me obedeça, ele me obedece. Eu acredito que se disseres daqui para que meu servo seja curado, ele será curado. Jesus ouviu aquele homem, um oficial romano, olhou para a multidão e disse: em toda Israel jamais houve alguém com fé tamanha como este homem. Imagina, o oficial romano diz que não precisava Jesus sequer ir na casa dele. E aí Jesus completa e diz: que seja feita conforme o teu desejo. Logo em seguida conta o texto evangélico que vieram homens, servos, familiares para o encontro do oficial romano para dizer: ele se curou, o servo tão querido do oficial romano. Então, Jesus tinha uma postura de diálogo com todos, mas ele tinha uma postura reflexiva, pedagógica e crítica com aqueles que praticavam a hipocrisia, ou aquilo que ficou para nós como farisaísmo. Ele não poupou a hipocrisia do seu tempo, mas ele tinha a capacidade, por exemplo, no diálogo com a mulher samaritana, de ter a postura acolhedora, como ele teve com a mulher adúltera, como ele teve com Maria Madalena. Mas ele não teve condescendência no sentido de anuência e aceitação com a hipocrisia dos doutores da lei. E é isso que nós queremos trazer para a reflexão de vocês, para a compreensão do tema, que será o final da palestra. Então você veja, Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. Lembra dessa passagem, né? A mulher samaritana somente tomava água, somente buscava água no poço de Jacó ao meio-dia. Era o horário que ela podia ir. Quem sabe por que ela não podia ir em outro horário? Quem sabe por que ela só ia ao meio-dia? Qual era a condição dela que a impedia? Por favor. Porque ela não poderia se misturar pela condição dela. E qual era a condição dela? Porque ela não se achava digna, né? Pela prostituição. É, de fato, né? Ela não podia, não tinha permissão, não se sentia em condição de buscar água no poço de Jacó em qualquer hora, porque os historiadores do Evangelho não declaram sequer prostituta. Ela estava no 5º casamento.
que aquela época equivalia a mesma coisa da prostituição. A mesma coisa. E ela não podia buscar água no poço de Jacó, porque os fariseus não deixavam. Porque os religiosos da época não permitiam. Porque a hipocrisia e o moralismo de plantão que Jesus combateu não permitiam. Ela tinha que ir só ao meio-dia, no horário que ninguém ia. Muito calor, sol muito quente, ela ia buscar água. Jesus aparece justamente nesse horário. É curioso como Cristo está em momentos em que ele transforma em sublimes parábolas e sublimes mensagens para a humanidade. Ele vai justo nesse horário. Quando a mulher samaritana vê Jesus com aquela roupa de judeu, né? Os judeus se vestiam de determinada maneira, com a barba, com as características do judeu e do rabi, ela olha para ele com espanto e diz, quase como se ele não pudesse se aproximar dela: como podes, tu que és judeu, vir falar com uma mulher que é samaritana? E ela estava falando de tudo que ela representava. E aí Jesus diz para ela: mulher, dá-me desta água, dá-me de beber, porque da água que eu tenho para te oferecer, se tomares, nunca mais terás sede. E de fato ela deu a água para ele e ele recolheu a água, né? Mas por que ela estava ao meio-dia? Porque ela não podia ir antes. E por que é que ele dialogou com ela dessa forma? Porque ele acolhia. O doutor Augusto Cury, estudando os bastidores históricos dessa situação, diz que Jesus dialogou com ela demoradamente e sugeriu a ela que ela voltasse para a cidade e que vivesse livremente, sem se preocupar com aquilo que as pessoas pensavam a respeito dela. E esse é apenas um dos encontros de Jesus com a chamada gente de má vida, que tanto chocou os fariseus. Querem lembrar Maria Madalena? Maria Madalena, mulher descrita em Boa Nova por Humberto de Campos, em Linda Página. Ela tinha uma casa de prostituição. Vivia entre perfumes, seduções, flores, luxo, lacaios e a prostituição. Mas ela ouve falar de Jesus. E ela vai até o Cristo para um memorável diálogo que Humberto de Campos descreve com extremada poesia. Ela procura Jesus. Ela queria saber quem era aquele rabi. E, emocionada com suas palavras, ela debruça-se sobre os pés do Cristo e ela chora e leva óleos e perfumes, com os quais ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus negros cabelos. E aí Jesus a ergue, conversa com ela, e os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, como podes falar com essa mulher? Ela é uma prostituta. Como podes recebê-la? Como podes acolhê-la? Ela representava todo o estigma moral do moralismo farisaico daquela época. E Jesus a acolhe, conversa com ela, e o texto de Humberto de Campos é maravilhoso, porque quando ela vai conversar com Jesus, ela pede a Jesus para que a visite lá na casa dela. Ela não estava ainda, não tinha chegado a hora da transformação. Ela ficou, segundo Humberto de Campos, encantada com Cristo. E ela queria que Jesus a visitasse. E aí Humberto de Campos diz que Jesus diz para ela: um dia, quem sabe, eu voltarei a te visitar, mas não agora. Ela volta. Pouco tempo depois ela desfaz todo o ambiente dela. Ela abandona a vida de prostituição. E é a longa história de Maria Madalena que vai transformá-la em devotada, dedicada aos leprosos. Ela vai descer ao Vale dos Leprosos, porque o Vale dos Leprosos era um lugar em que eles moravam separados da cidade, um verdadeiro buraco, literalmente, no qual as pessoas jogavam alimento, e eles ficavam lá dentro, isolados. E ela desce e vai viver com eles. É uma longa jornada, um dia a gente conta em detalhes a história dela. E um dia ela contrai lepra,
e leprosa, e socorrida por seus irmãos cristãos, já cristã, né? Já convertida ao Evangelho, ela é leprosa. Nos últimos dias, dos últimos instantes da vida dela, Jesus aparece para ela e disse: eu prometi que um dia viria até vós. E cá estou. Ele estava no espiritual, já veio buscar ela desencarnando. Então Cristo, o seu Evangelho é uma mensagem absolutamente pedagógica e transformadora, profundamente paciente, generosa e acolhedora com as mazelas humanas, especialmente as mazelas que dizem respeito ao problema individual de cada um. Mas essa parcimônia, esse acolhimento que ele teve com os sofredores do mundo que em pecado estavam, ele não teve essa atitude de acolhimento à hipocrisia. Ao Evangelho somente se exclui a atitude da hipocrisia, que ele invectivou essa hipocrisia. Né? Mas ao pecado ele destinava o arrependimento. Né? O arrependimento. Havia espaço para os pecadores no Evangelho, mas não para os hipócritas. E aí o farisaísmo aparece como uma representação do discurso arrogante de uma elite religiosa que se sente à direita do Pai. E que lá estava no Evangelho, na figura dos fariseus. Quando a gente fala sobre a crucificação de Jesus, a gente pensa que quem crucificou a Jesus foi Roma, né? Não é nada disso. Quem julgou, condenou e entregou Jesus para que ele fosse crucificado, para a decisão final, foi o templo de Israel. O glorioso templo de Israel. Basta voltarmos às passagens dessa situação. Jesus está recolhido entre os discípulos. Era a sua última noite. É a noite da Santa Ceia. Não é isso? Ele havia predito que naquela noite seria traído, julgado, condenado e no dia seguinte morto. E 3 dias depois ressuscitaria. Foi o que ele falou. Ele estava entre os discípulos, né? No colégio apostólico. Então ele diz para os discípulos: orem comigo, fiquem comigo em oração, no Monte das Oliveiras. Fiquem comigo em oração. E os discípulos dormem, adormecem, e são acordados por uma turba de soldados, 300 soldados do templo de Israel. Não eram soldados romanos que vieram prender a Jesus. Não eram soldados romanos, eram soldados do templo. Quem estava à frente deles? 3 fariseus. Anás, Caifás e José de Arimateia, que aliás foi um dos membros do templo que questionou aos seus irmãos, aos doutores da lei, sobre o destino que se daria a Jesus. Não se esqueça, diz o Evangelho, José de Arimateia, Jesus é um irmão nosso. O nome Jesus em hebraico e Yahoshua é no nome popular. No Brasil é Pedro, João e José. Milhares de Yahoshua existiam. Jesus era um judeu, como qualquer outro, num nome especial, a grandeza espiritual que tinha. Então, Judas se aproxima, junto com 300 soldados romanos, 300 soldados judeus, e os doutores da lei. Judas se aproxima, Jesus olha para ele e diz: Judas, tu traístes o teu mestre com um beijo. Judas se aproxima e dá um beijo nele. Né? Naquela hora, os soldados do templo de Israel se aproximam e prendem a Jesus. E aí o que acontece? Simão Pedro, que era um homem impulsivo, um homem passional, um homem temperamental, emocionalmente impulsivo, ele tira de uma espada e ele corta a orelha do soldado
do templo de Israel. Ele corta a orelha. E aí Jesus olha para Pedro e com firmeza, já preso, diz: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que vive da espada perece pela espada. O que faz Jesus? Pega a orelha do soldado e recoloca no lugar. Isso é da história do Cristo. Jesus é levado para o julgamento. E os seus irmãos, doutores da lei, irmãos de Jesus, todos judeus, fazem a pergunta para condenar ao Cristo. Todos os fariseus estavam profundamente invejosos em relação ao Cristo. Porque o Cristo curava os cegos, libertava os endemoniados, andava sobre as águas e pregava uma palavra que era de salvação, de iluminação, e não havia nenhum outro profeta que pudesse comparar-se a ele naquele momento. É curioso que Jesus, 8 dias antes, ele entre em Jerusalém no famoso domingo de Ramos. Por que Ramos? Jesus diz para os discípulos dele: vá à entrada da cidade e lá encontrareis um homem que estará com animais de 4 patas, com burrinhos, né? Digas para ele: o rabi pede emprestado um animal teu, e ele te devolverá na saída da cidade. Os discípulos fazem isso: olha, presta aqui um burriquinho, porque meu mestre vai ter que entrar sobre ele. Aí o doutor Augusto Cury diz que Jesus escolhe um burrico. Por que ele não pediu? Vai lá, arruma um cavalo imenso, branco, romano, lindo, maravilhoso. Ele pediu um burrico. Por que vocês acham que ele pediu um burrico? O doutor Cury diz, Augusto Cury, que escreveu diversos livros sobre a inteligência do Cristo, ele diz que Jesus pede um burrico porque ele queria entrar em Jerusalém, já reconhecido como filho de Deus naquele momento, e o povo dizia que o rei de Israel estava chegando, tinha chegado. Ele queria entrar em cima de um burrico, na forma singela, simples. Imaginam que é um homem em cima de um animal desse, um burrico. Ele fica desengonçado, ele entra de forma singela. Ele não queria a entrada triunfal. E ele entra em Jerusalém, e o que faz o povo? Os ramos, né? A folhagem. E ele passa com a sua, entre aspas, comitiva de discípulos e povo. 8 dias antes do povo aclamar, antes de Jerusalém julgá-lo, ele foi recebido como o Filho de Deus, o Messias. Entra na cidade. É aclamado, folhas, palmas, gritos, o Cristo, o Messias, chegou. 8 dias depois, ele é traído por Judas. Judas que queria colocar o povo de Israel contra Roma, entregando o seu mestre. Não aconteceu isso, como ele imaginou que aconteceria. Jesus é levado ao templo agora, 8 dias depois, para ser julgado pelos doutores da lei. E os doutores da lei fazem uma pergunta para ele: tu és o Filho de Deus? Era a pergunta que precisava para condená-lo. E Jesus disse: tudo que eu falei em praça pública. E todos que me ouviram escutaram minha palavra publicamente. Perguntai aos que me ouviram e sabereis o que disse. Sim, eu sou o Filho de Deus. Pronto. Ali estava estabelecida a autossentença de morte de Jesus. Nesse momento, Caifás rasga a sua roupa para demonstrar o seu ódio e diz: aí está o falso profeta. Aí está aquele que corrompeu a nossa tradição. Ele se disse aquele que está na unidade com o Pai. Ele já havia dito, né? Ficai sabendo que eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. Eu e o Pai somos um só, né? E nós precisamos de 2000 anos, né? Necessitamos de 2000 anos para evoluir culturalmente
e ter a compreensão do que disse Jesus: eu e o Pai somos um só. Foi necessário que o mundo evoluísse e a humanidade desenvolvesse a chamada compreensão da consciência cósmica, do monismo da consciência. A ideia segundo a qual a consciência cósmica, que é Deus, ela está em tudo e em todos. Saber-se na unidade com o Pai é uma questão de um saber espiritual. Mas todos nós estamos na unidade com o Pai. Quando Kardec perguntou no livro dos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos responderam na consciência. Por quê? Porque a consciência cósmica está em nós e nós nela. Nós somos centelhas divinas. Em sendo assim, eu aprendi a orar com o passar dos meus estudos de meditação da seguinte forma: Senhor, obrigado porque transformastes a tua eternidade em imortalidade sem fim no Espírito que sou. Nós somos eternos? Não. Mas somos imortais. A eternidade é a qualidade única da divindade. Mas somos imortais porque Deus tirou de si a nossa realidade espiritual. Mas uma perguntinha tão simples, que está na hora de todos fazerem, né? Deus tirou, onde que ele arrumou o espírito que nós somos? A essência espiritual que somos, tirou da onde mesmo? Hein? A matéria, o universo, a evolução do cosmos, a ciência está explicando, física quântica, isso é o mundo material, né? Os livros do Espírito dizem Deus, Espírito e matéria. O Espírito que nós somos, já consciente de si, já sabedor da sua própria realidade, Deus tirou da onde? O fluido universal. O fluido universal, segundo o livro dos Espíritos, é a matriz de tudo que é matéria. Tudo que é matéria no universo vem do fluido universal. Agora, o Espírito, a centelha divina, que gera a consciência, Deus tirou dele próprio. Ele tira de si e nos dá a imortalidade. Não tem de outro lugar onde tirar. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Ficai sabendo que eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. Mas meu Pai também está em vós, e vós estáis no meu Pai. Como é que nós estamos no Pai e o Pai em nós? Como? É porque Deus nos protege, porque sua luz está presente. Ele está em nós, porque nós somos parte de Deus. Nós somos centelha divina. E Ele nos deu a imortalidade do Espírito que somos. Essa interdependência da criatura no Criador, essa presença de Deus em nós, é a marca fundamental do livro dos Espíritos e do Evangelho. Quando perguntaram a Jesus: Senhor, onde está o reino dos céus? Né? Ele disse: ficai sabendo que o reino de Deus está dentro de vós. Porém, ele é um tesouro oculto que deveis descobri-lo. Por que está dentro de nós? Porque na intimidade do nosso espírito, Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Mas isso é um tesouro oculto, é um saber profundo, é um saber espiritual que nós não temos nem na consciência, por aprendizado, e nem na vivência, no comportamento. Então, ele então é preso, julgado, condenado e crucificado pelos fariseus. E o Cristo foi esse mestre do amor, que não favoreceu a nenhum tipo de moralismo de plantão. Olha o que os fariseus diziam dele: mas mestre, vós curai aos sábados, vós curas aos sábados, vós trabalhai aos sábados, vós pregai aos sábados. Como? Mas não foi o sábado destinado para Deus e vós fazeis tudo isso no sábado? Podem procurar no Evangelho. Jesus vai dizer, não foi o homem, não foi o sábado feito para, não foi o homem feito para o sábado, foi o sábado feito para o homem.
né? E ele vem e revoga, Jesus revoga a lei de Moisés o tempo todo. A lei que era do Velho Testamento, Jesus revogou o tempo todo. É curioso que há alguns irmãos nossos cristãos que preservam a tradição de nada fazer no sábado. A ponto da agora dos jovens vão fazer o Enem, né? E eles foi transferido para domingo, porque de determinada hora da manhã até meia-noite, eles nada podem fazer. Só que a tradição sabática é judia, não é cristã. Ela é anterior a Cristo, e Cristo a revogou. Assim como a questão da transfusão sanguínea. Era judia, não é cristã, no sentido de Jesus. Então Jesus revoga diversas leis, né? Quando os fariseus, mais uma vez, acompanhados por aqueles homens, encontraram a mulher adúltera, né? O que é que eles fizeram? A mulher corria porque eles queriam pegá-la e apedrejá-la. E a mulher foi justamente na direção do rabi. Narra as escrituras que Jesus escrevia alguma coisa no chão. Não se sabe exatamente o que, mas ele escrevia, não ficou registrado. E aí, os homens, a mulher se aproximou de Jesus, pronto, agora que nós vamos colocá-la contra a parede, né? Diz a lei, dita a lei de Moisés, Rabi, esta mulher foi surpreendida em adultério. Dita a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada publicamente. Isso acontece até hoje em vários países do Oriente Médio, países da África, que são muçulmanos, que apedrejam mulheres adúlteras, toda coberta de areia, e as matam por apedrejamento. Isso há 2000 anos se dava. Jesus continuou a escrever. O doutor Augusto Cury, analisando essa passagem, diz: por que Jesus ficou, né? Eles perguntaram e Jesus deu um tempo, continuou escrevendo. O Cury, como psiquiatra, diz que Jesus estava dando um time para que os homens se acalmassem, para que eles pudessem ouvir, porque sem o mínimo de relaxamento mental não se ouve nada. E eles estavam dentro de um sequestro emocional muito devastador. Eles queriam apedrejar. Jesus deu um tempinho, 2, 3, 4 minutos depois, uns 2 minutos escrevendo, eles acalmaram minimamente. Jesus levanta-se e faz uma afirmação exclamativa: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esta questão, ela deveria ressoar em nossos ouvidos sempre que nós caímos na tentação do apedrejamento ao outro. E aqui eu abro um parêntese, que a própria espiritualidade me sugeria que abrisse. Chico Xavier. Vamos lembrar de Chico Xavier agora, né? Chico Xavier foi este oceano de amor. Este homem que, quando desencarnou, 8 dias depois, a Folha de São Paulo publicou uns 6 artigos sobre ele, todos líderes religiosos, de Leonardo Boff ao senador Arthur Natal, de o líder dos judeus no Brasil, representante à época, dos muçulmanos, cientistas, escreveram na Folha de São Paulo sobre Chico Xavier. Aí as pessoas dizem: Chico Xavier não pertence aos espíritas. Chico Xavier é de todo o Brasil e de toda a humanidade. Chico Xavier foi eleito mineiro do século, deixou para trás Juscelino Kubitschek e Pelé. Lembra? Mineiro do século. Chico Xavier foi um homem chamado amor. A sua mediunidade assombrou o mundo. Aos 21 anos de idade, ele escreveu Parnaso de Além-Túmulo, com a precisão da pena de Castro Alves, de Augusto dos Anjos e tantos outros poetas, né? Mas Chico Xavier assombrou a humanidade pelo amor infinito que tinha pela humanidade, pelo próximo. E as pessoas, o Globo Repórter, o Globo fez um Globo Repórter sobre Chico Xavier, né? Para contar a vida dele, antes, obviamente, muito antes dele ter desencarnado. E aí que fez a Globo, muito estratégica que é, ela foi perguntar às pessoas, das autoridades ao povo de Uberaba, o que achavam de
de Chico Xavier. Sabe o que ela fez? Ela foi à noite uberabense, na madrugada do Uberaba, para falar com os personagens, perguntar quem era Chico Xavier para eles. Aí a Globo de madrugada perguntando aos travestis, ao povo da noite, pessoal que... Para você, sujeito lá com a sua ferramenta de trabalho, né? Pode colocar aspas se quiser, mas é a realidade do trabalho da pessoa. O repórter perguntou: o que você acha de Chico Xavier? Qual é a tua opinião? Pode perguntar para muita gente. Aí ele falou: Chico? Ele tomou um susto, uma surpresa, e disse: Chico é como um pai para a gente. Nós terminamos o nosso trabalho aqui, e ele termina o trabalho dele lá no centro. E ele oferece um chá de madrugada lá, quando termina, e a gente vai para lá tomar chá com o Chico Xavier. Quantos de nós estamos prontos para abrir essa casa, para tomar chá com o pessoal que está trabalhando ali na prostituição? Depois do nosso trabalho e do deles, quantos estamos prontos para isso, né? Chico abria a casa dele, e por isso ele foi crístico. Há um fato curioso: mulheres de Minas Gerais foram a procurar o Sátrala Sai Baba. Eu até já contei essa história aqui, mas aqui cabe muito. Lembra do Sátrala Sai Baba, né? Aí foi considerado um dos avatares da Índia, morreu no ano 2000, desencarnou, era um paranormal incrível, um líder espiritual. As mulheres foram até o Sátrala Sai Baba, e quando elas chegaram lá, sotaque falando inglês, lembrando muito, né, o ambiente brasileiro, ele perguntou para elas: de onde vens? Elas disseram: do Brasil. Qual região do Brasil? Minas Gerais. E o Sai Baba disse: mas o que vens fazer aqui? Lá em Minas tem um homem que sabe tudo que eu sei. Ele se chama Chico Xavier. Então, meus amigos, Jesus foi o homem que acolheu o sofrimento humano, que acolheu os pecadores, que acolheu os arrependidos. E que disse para a mulher adúltera, né? Quando a ergueu, ele fez a pergunta para ela. Ele não falou somente com os apedrejadores, né? Jesus faz a pergunta e diz: aquele que tiver sem pecado, tire a primeira pedra. E conta as escrituras que os mais velhos saíram primeiro, depois os mais jovens, depois todos. E o rabi ficou sozinho com ela. Ele olhou para ela, ela estava recolhida, escondida, sofrida e se mesmada. Ele a ergue e diz: mulher, onde estão os teus condenadores? Ela olhou à volta e não tinha mais ninguém. Então ele disse: eles se foram e não te condenaram, eu também não te condenarei. Vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus não perguntou com quantos homens ela tivera estado, qual era a condição dela, nada. Ele só disse para a transformação moral. Então, esse Cristo é o Cristo que a doutrina espírita apresenta ao mundo. Não é o Cristo que faz com que nós apontemos o dedo para o outro e tenha 4 voltados para nós. Não é o Cristo do moralismo de plantão. Não é o Cristo do farisaísmo. Não é o Cristo da arrogância. Por isso que a casa espírita deve ser a casa do Evangelho. Jesus disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Na hora que nós estivermos na casa espírita a presença da pluralidade de homens e mulheres do mundo, que nos procurem para partilhar conosco a sua experiência, a sua vida, sem que perguntemos de onde veio, por que queres, sem que os coloquemos sob a égide da nossa violência simbólica, nós estaremos sendo crísticos. E falo isso porque nós vivemos 2000 anos em que o Evangelho se transformou em alguma coisa que nada se parece com ele. E Jesus previu, e eu termino com essa parte, né? Jesus, falando do Consolador, previu sobre isso, né? Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em meu Pai que está nos céus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou já teria dito. Se me amai, guardai os meus mandamentos. Guardai, preservai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque estará em vós. Ele ficará convosco. O Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará de todas as coisas, vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Né? João 14, 27 e 29. Depois ele diz, muitas coisas vos tenho a dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Ele fala de um Consolador que viria 2000 anos depois, do Espírito Santo. As pessoas acreditaram que o Pentecostes foi 50 dias depois da ressurreição dele. Até hoje comemora-se o Pentecostes. O fato é que ele sabia que a humanidade ia esquecer os seus ensinos. Iria transformar. Em Roma Evangelho, o autor diz assim, uma doutrina que tem como moral a caridade, como religião o Evangelho e como mestre Jesus, não pode ser do demônio. Mas nós fizemos do cristianismo uma doutrina. Quando falamos cristianismo, é aquilo que os historiadores chamam de cristandade. A cristandade, ela invariavelmente é farisaica, hipócrita, retórica e moralista. E nesse sentido não pedagógica. Porque a verdadeira pedagogia transformadora é aquela que ensina a transformação de dentro para fora. Através do arrependimento, pela escolha livre de se arrepender. Através do convite, como ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei comigo, que sou humilde e brando de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. A pergunta que faço é, será que o jugo que nós estamos colocando nas costas das pessoas, no nosso farisaísmo de plantão, no nosso moralismo farisaico, é leve? Ou é pesado, opressivo e doloroso? Ele disse, colocai o meu fardo sobre vós, que é leve. Porque o fardo do Cristo é a brandura, é a bondade, é a compaixão, é a misericórdia. Né? Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia? Veja Jesus. Qual a virtude mais meritória? A caridade, quando praticada desinteressadamente. Porque a nossa caridade, muitas vezes, é farisaica. Não dai com a mão para receberes com outra, disse o Evangelho. Né? Então, meus amigos, a palestra que nós trouxemos é essa ideia. O Cristo interno, o Cristo transformador, que nós vamos terminar a palestra trazendo para vocês uma página da nossa irmã Adriana de Jesus, para falar desse Cristo interno, desse Evangelho da alma e do coração, desse Evangelho que acolhe, dentro do que ele disse, um novo mandamento vos dou, vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. A utopia de uma sociedade que se ama é uma utopia de uma sociedade que aceita a pluralidade, que aceita a diferença do outro. A gente acha que a diferença do outro nos faz mal, né? A gente é tão intolerante que a gente acha que o mundo deveria ser tudo homogêneo. O planeta inteiro cristão. Não foi isso que Jesus pregou. O planeta inteiro espírita. Imagina. Deus gosta do plural, da diversidade. Senão não nos teria feitos negros, brancos, asiáticos, pele vermelha, magros, gordos, brancos, esquimós, árabes, judeus, cristãos, budistas, hinduístas, com 300 mil idiomas, porque a diversidade faz parte da obra de Deus. E nós terminamos a mensagem com a nossa irmã Adriana de Jesus, do nosso livro Psicografias, falando sobre radiosa luz. Ela diz, a doutrina de Jesus, ressuscitada pelo Espiritismo, é radiosa luz no caminho de todos. Somente há escuridão onde prevalece a ignorância. O Espiritismo enseja a todos a verdade clara e cristalina, como o alvorecer de um novo dia. A doutrina espírita desfaz as sombras mantidas pela ignorância. Ignorância do bem
prevalência do mal. Ignorância ignora-se a arte de perdoar, prevalece a vingança. Ignora-se a imortalidade, prevalece o pavor da morte. Ignora-se o sentido da vida, prevalece o caos existencial. Ignora-se a solidariedade, prevalece a solidão. Ignora-se o amor, prevalece o ódio. Sendo assim, coloquemos a radiosa luz do Evangelho e da doutrina espírita a serviço de todos, na palavra que se ilumina na sabedoria do Evangelho, no gesto de caridade que testemunha a grandeza da doutrina dos Espíritos, no perdão sem limites que recorda Jesus, no conhecimento da reencarnação que esclarece a justiça divina, no amor ao próximo que faz resplandecer a presença divina na criatura humana. Adriana de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos fortaleça para que vivamos a utopia do Evangelho. Amar ao próximo, amar ao outro, não necessariamente ao semelhante, mas ao diferente. E na diferença encontrar alegria, oportunidade de aprender e crescer. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.